Amigos, episódio 58, Anexo 2 Podcast. Uhul! Com o paizão de volta na mesa, na casa. Com voz de locutor. Glória a Deus, hein? Mais um episódio. Tá de volta, paizão? Tamo na área aí, mano. Foi um recesso bom, né? Umas fériasinhas. Tirou um descanso. Fériasinhas não, tá trampando, mano. Tá bom, é isso aí. Ô, Dani, liga esse ar aí pra nós, mano. Tá ligado, calorzão, tá ligado né? já. Tá ligado? É isso aí. Tamo na mesa aqui, Fê. Tamo junto mais uma vez. E aí? Sumiu a picape aí, tá... Sumiu a picar. O Fê tá com roupa de bordado e tudo, ó. É, vem com as iniciais aí. Vai ver, né? Todo mundo sabe que eu tô trampando, né? Porque se é de domingo eu tô de chinelinho e bermuda, né? Boné pra trás, bermuda Exato. e chinelo. Ó, até o Gabes veio de chinelo, mano. Daqui a pouco os caras tão vindo de cirola. É isso aí, já que nós estamos nesse clima aí, você que tá aí nos assistindo, já puxa sua cadeira, senta aqui na mesa com a gente, tá bom? Se quiser um nosso convidado também, que tá acompanhando a gente aí, fica muito à vontade aí para ouvir, para assistir isso onde você estiver, não deixa de comentar, de compartilhar, de curtir, ajuda a gente aí a divulgar mais ainda esse material, amém? Amém. Vamos com tudo? Bora. Nós estávamos com saudade, hein, paizão? Alguns episódios aqui já... Tava nada, cara. Cada mesa mais caprichada que vocês tiveram aqui, umas mesas lindas. Semana passada foi muito lindo também o podcast. Foi melhor podcast que o culto, quase, né? É, foi bom. Mais um giro. Foi bom, foi Não bom. foi mais um giro, mas foi muito bom o podcast. Foi. bom mesmo. A gente se surpreendeu também, foi bem legal. Nossa, foi. Se você não assistiu, volta lá no episódio anterior e pega lá, que você vai curtir. Tava o Pena e vocês dois e o Pena, né? É. Presbítero Pena. Saudade do Alê. O Alê foi pra... O Ale tá nas missões, Nas missões, musicais né? dele. O Rodolfão e o Fabi trampando demais e fazendo falta também. E é só a gente que não trabalha, né? Não, mas vagabundo faz o quê? Grava podcast, brincadeira. Deus tá vendo. Amém? Vamos Amém. com tudo, paizão. Palavra linda domingo, hein? Foi, foi bonita. No meu coração ela foi mais bonita do que quando ela foi apresentada. Você acha? Não sei, a gente já falou dessa frustração quando você não consegue Você já falou aqui, né? lançar aquilo que você recebeu, né? Mas enfim, Ou pelo menos você acha que não comunicou, né? Porque também tem o também tem receptor também ali, também tem outra visão, né? essa. Também tem Sei essa. que me chacoalhou por dentro, assim, eu fiquei em choque. Um dos domingos que eu não estive aqui, eu preguei na sede. E, cara, eu nunca vi a igreja tão em silêncio. E quando ela tá em silêncio, duas uma. Ou tá uma porcaria, ou você acertou em cheio. Ou você matou a pau. Ou a galera tá... Domingo de manhã foi assim aqui também, eu fiquei Foi. preocupado. Você fica, né? Então, mas aí você conhece um pouco das reações. Eu não sei, eu prego bem pouco de domingo de manhã, mas é uma igreja diferente da de quinta, que é diferente da de domingo e de sábado, etc. E a igreja de noite lá, né, responde. Mas às vezes a galera tá recebendo e a gente que não tá. Não, domingo aqui eu tava de escala. Aí eu tava com o fone, fiquei olhando a televisão e tava com o fone. Pra mim chegou forte. Eu recebi muito. Que top, que bom. Na verdade, a gente veio numa sequência de um assunto que já vinha meio que embolado. Uma coisa conecta na outra e assim, às vezes as pessoas falam, cara, não é forçação conectar essas coisas. Elas, de fato, estão conectadas. E vou falar mais, cara. A gente passou metade de um ano falando sobre como transitar do átrio para o lugar mais santo, que é onde você, de fato, se coloca diante da presença de Deus. Não dá para achar que você entra na presença de Deus como se fosse uma cabine telefônica, cara. Há um processo que você tem que passar. E a gente entendeu esse modelo do tabernáculo e era muito importante para você chegar no lugar onde você está diante da presença de Deus. E agora, diante da presença de Deus, a gente consegue ouvir Ele. E foi isso que a gente entendeu com o profético. Você está ali, né, ouvindo Deus e etc. E agora a gente entrou no ano falando sobre ouvir Deus. Para que mesmo você quer ouvir a Deus? Né? Porque essa é uma boa pergunta. Que, aliás, antes de entrar no assunto, eu vou falar uma coisa assim, sei lá, pro lado, mas uma das coisas que eu acho que são desafiadoras para nós na igreja
é a gente ensinar o povo a pensar e não ser um bando de tonto. Você falou no podcast, depois você pregou sobre... Foi Agostinho que falou aquilo? Quem falou foi? Agostinho. Se você, cara, pensar, você vai conseguir andar fora da bolha da religião. Se você conseguir pensar. E pensar implica em você ponderar, questionar, não no sentido rebelde. Sim, sim. Mas, cara, tudo que você faz, se você conseguir, você vai desdobrando em camadas e você vai escalando camadas, fazendo perguntas, entendendo o porquê. E então a gente quer chegar na presença de Deus? Top. Para quê? Para isso a gente precisa de um caminho? Beleza. Então a gente vai chegar lá e vai ouvir ele, vamos. Para que mesmo? Né? Essa é a pergunta. E aí a gente falou na virada do ano sobre Salomão, que ele fez um pedido e o pedido não era sabedoria. Eu gosto muito de frisar isso, porque todo mundo fala, Salomão pediu sabedoria, mas ele não pediu sabedoria. O que ele pediu foi um coração capaz de ouvir, Leb chamar. E isso habilitaria ele a estar ouvindo diariamente. Não vou nem dizer diariamente, mas constantemente ao Senhor para direções para a vida dele. O que é muito diferente de sabedoria. Então, muitas vezes você vê o povo de Deus indo para a guerra com estratégias completamente diferentes. Por quê? Cara, porque dá para você ter estratégia de guerra baseado em sabedoria, de conhecimento passado, de estratégia passada, mas dá para você receber uma palavra específica para aquela guerra. Cara, isso muda tudo, né? Caraca, muito top É isso. muito top. Aliás, olha que top. Tipo, ir pra uma guerra com jarro e corneta não tem o mínimo sentido. Gideão, não né? tem sabedoria nenhuma. Nenhuma. Com 300 Humana, né? nego, Sabedoria com humana 300 nem- Mandando o caras, nego embora, né? mandando o nego embora. Ou dá 7 voltas e dá um berro. O que ele faz essa guerra? Berra. Tipo, só isso. Pois é, então. E aí Deus vai dando as estratégias específicas. E dentro das guerras que a gente viu Elias e Eliseu passar, cada uma delas era diferente. Ah, traz um arpista aí. Ah, não, nessa aí cava poço. Não, nessa aí traz todos os profetas, vamos ver o que a galera tem para falar. Não, nessa é no vale. Não, nessa é no monte. Não, nessa... Cada uma era uma, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Cara, você tem que ouvir ele. E olha que interessante, quando Elias estava subindo, Eliseu olhou para Elias e falou assim, meu pai, carros e cavaleiros. Quando Eliseu agora está para morrer, ele recebe a visita do rei. E o rei agora chora, olhando ele doente, literalmente fica mal, tipo, ele vai morrer. E ele fala assim, meu pai, carros e cavaleiros. Cara, qual a chance desse rei, que talvez nem vivo, nem era nascido, ou era molecote, quando Elias foi recolhido e Eliseu era um jovem, agora Eliseu está no leito de morte, e ele ouve as mesmas palavras que um dia ele declarou, meu pai, carros e cavaleiros. O que vale dizer assim, cara, a tua palavra vale mais do que carros e cavaleiros. Porque uma palavra de Deus dirigida, específica para aquele momento, vence uma guerra, irmão. Uau. Então você vale mais para nós do que um exército inteiro. A tua palavra profética, quando você ouve Deus... Uma vez, uma pessoa me falou assim que eu tinha que trabalhar mais na igreja. Mas Gravar menos podcast. Num bom quem sabe, né? O pastor para de gravar podcast, vai trabalhar, vagabundo. E aí, cara, eu falei para ele, sem prepotência, mas falando assim, meu irmão, se eu vivesse um mês por ano, que fosse o mês de janeiro, a gente tinha uma palavra do alto para guiar a nossa igreja pelo ano. Já teria valido a minha existência. Porque, às vezes, uma palavra de direção é o que a gente precisa. E quando a palavra vem do alto, ela te dirige em guerras, em batalhas, e ela te prepara para aquele ciclo, e etc. Então, agora a gente aprendeu a ouvir a palavra de Deus. Para que mesmo? Então, a gente entendeu que Salomão pediu o acesso ao coração de Deus para ouvi-lo, para que ele pudesse conduzir o povo dele. E essa foi a palavra da virada do ano. E baseado nisso, agora, a gente
quer ouvir de Deus para que a gente possa dar os nossos passos e tal, né? De forma que a gente pode acessar o Santíssimo Lugar e ter acesso ao profético para buscar coisas que só contemplem a gente, ou a gente pode buscar o profético para contemplar o povo de Deus, a nação, o povo que se chama pelo seu nome. Hoje, a Igreja de Cristo na face da terra. Então a ideia era, que corpo a gente vai cuidar em 2004? O nosso ou o de Cristo? Né? Então foi nessa linha que a gente entrou, quando a gente introduziu o assunto de domingo, né? Que foi baseado em Salmo 132, que é um salmo de Davi, perdão, é um salmo em homenagem a Davi, mas não é davídico, que começa dizendo: Senhor, lembre-se de Davi, das dificuldades que ele enfrentou, ele jurou e fez um voto ao poderoso de Jacó. Esse voto era um voto de que ele iria construir um lugar para a habitação de Deus. É óbvio que esse voto de Davi de construir um templo mudou a história da nação, porque ele deixou tudo preparado para o filho dele construir. Mas a gente sabe que o lugar da habitação de Deus hoje é o nosso coração, né? Então, esse salmo tem muito a ver com um voto de nós prepararmos um lugar para a habitação do Senhor. Cara, e uma coisa conecta na outra, então a gente falou um pouco sobre esse salmo e sobre esses 4 primeiros versos que foram muito preciosos. Não vou me permitir pegar no sono ou descansar e nem dar descanso às minhas pálpebras enquanto eu não cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração e tornar real aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu sinto que Deus, ele trabalha muito com propósito. Não sei se eu estou falando muito aqui, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Não, vai. E eu não sei, cara, se vocês perceberam, e quem tem ouvido os cultos perceberam, mas há um tempo, cara, eu sinto que as minhas mensagens, elas têm carregado algo muito com vai atrás do teu propósito, cara. Propósito é responsabilidade. Propósito é algo que você pega, que dá trabalho, é sacrificial, te custa, mas que se você não cumpre, você não descansa. Então, e isso, cara, tem muito sentido para homens que vêm para Jesus. Cara, é sério, vai numa academia, carrega um raio de um peso para que você tenha músculo o suficiente para poder se levantar e subir uma escada e ir até um lugar. Porque do contrário, você olha para um peso e você não é capaz de carregar quando você se colocar numa situação que vai ser obrigado a se carregar um peso. Então, cara, você vai e pega alguma coisa que te fortaleça, que porque há a consequência de você fugir das suas responsabilidades é muito doloroso, cara. É muito penoso. E por mais, se você está ouvindo a gente aí, por mais que a tua vida esteja boa agora, cara, um dia ela vai ficar difícil. Um dia. Um dia vai vir uma doença pro teu pai. Um dia você vai ver a tua mãe doente. Um dia teu filho. Um dia você vai encarar alguma situação difícil nas tuas finanças, olhando para a tua família que você tem que sustentar, olhando um dia você vai passar pelo vale. E quando esse dia chegar, você tem que ter robustez na vida para passar por esse vale. Então, cara, eu sinto que eu tenho embutido da parte de Deus essa mensagem assim: não foge das suas responsabilidades, né? E Davi é um desses, cara. Ele sentiu no fundo do coração dele um chamado, um propósito de Deus. Eu não vou descansar enquanto eu não fizer isso. Porque, do contrário, se eu relaxar, cara, eu vou morrer por dentro e eu vou viver um sentimento de despropósito ou de falta de sentido na minha vida. E o sentido da mensagem, que era pálpebras cansadas, é isso. Tem muita gente cansada porque não está seguindo em direção ao propósito que Deus colocou para que você vivesse. Então foi muito disso que a mensagem carregava. Eu sei que muitas pessoas, elas
abraçaram a mensagem como tem algo que Deus quer que eu faça que eu preciso descobrir. Mas era mais assim, Deus já colocou no teu... Do contrário, você não vai ter descanso. Ou seja, enquanto você acha que descansar é fugir, na verdade, descansar é cumpri-las. Essa era a ideia. Nossa. Meu Deus do céu. Acho que a gente pode terminar por aqui. Valeu, galera. Obrigado, viu? Foi demais, cara. Assim, era mais ou menos isso que eu queria entregar. Não entregou. Mas eu não sei se foi isso que Não, passou Foi. ficou. Passou sim. Ontem eu estava meditando em Provérbios 8 e tem muito a ver com o que você está falando, de ouvir a Deus, de as consequências disso. Ó, no verso 32, assim, como são felizes os que guardam os meus caminhos, ouçam a minha instrução serão sábios, não as desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Olha, cara. Ou seja, você está ferindo, né, cara? Mas Se você foge do propósito de Deus, você mesmo está se ferindo. Você fere a si mesmo. Você está em Provérbios? Abre no 30 de Provérbios. Ele começa falando, a gente acha que Provérbios foi só escrito por Salomão, mas não foi. Tem aqui, ó, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou, Etiel, tal. Olha o que ele fala, cara. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento, não aprendi sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Olha que louco, cara. E aí, ele fala assim, que porque ele não tem isso, agora ele fala assim, estou fadigado. Nossa. Você se cansa quando você não entende, que você não recebe de Deus aquilo que você precisa receber. Ou seja, cara, se você ouvir a palavra de Deus e cumpri-la, é isso que vai te trazer paz e descanso na tua vida. Vai atrás disso, meu irmão. Você falou dos links, né, que não parece que é forçado. A gente estava falando disso, né? No off, nós estávamos falando no WhatsApp e o Felipe falou, mano, parece até que se você não tá na fé, né? Como foi que você falou? Parece até que esses links... Parece que não tem... Não, que tipo, o negócio é tão linkado, né, que não tem como ser combinado. Não tem como explicar também, porque assim, depois a gente entra na parte do John Hack, pra mim bateu, só que foi um negócio que a gente falou com pena aqui. Uhum. E pra mim, a mensagem, eu vi a sua mensagem, eu tava vendo na televisão, linkou muito com a mensagem do paizão. É isso que eu ia falar, porque é outro script, assim, outra vertente, mas tinha muito a ver. Eu preguei sobre ame a Deus e faça o que quiser. Uhum. Se você pega só essa frase e não ouve o contexto, parece ela, né? Mas é porque é exatamente o que você falou, a responsabilidade de você ter a decisão, você escolhe se você quer amar ou não. Mas se você amar, você vai ter que fazer direito. Você vai ter que decidir isso todos os dias da sua vida. Implica sacrifício, amar custa, cara. Isso. Sim. E depois mas só que você não terceirizou mais, do tipo, então se você ama de verdade a Deus, você pode fazer o que você quiser, porque você está instruído por Ele. Então, e aí vem a parte da leveza e do descanso, porque a gente foi feito, ele sabe por que a gente foi feito. A gente não sabe, por isso que é cansativo. Mas tem uma coisa, ainda que você não veja o propósito, só de você saber que você está indo em direção a ele, isso também te traz paz. Sim. Porque você sabe que você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, fala alguma coisa assim, eles viveram sem ver, mas todos eles cumpriram a missão, porque eles sabiam que eles estavam indo na direção. Então só de você saber que você está fazendo certo, você já vai viver paz. Você já vai entrar no processo. Posso andar de lado um pouquinho nesse versículo, que é uma dúvida? Quando fala que eles não alcançaram a promessa, é porque eles não viram o derramar do Espírito Santo? Pode ser. Porque eu vi uma vertente dessa. Porque às vezes a gente pensa assim, Moisés não alcançou a promessa porque ele não viu a terra prometida. Aí o fulano não alcançou a promessa. Não. Mas a aplicação que eu vi e falei, caramba, isso faz muito sentido. É que esses homens todos não viram o derramar do Espírito Santo como nesses dias, por exemplo, sobre toda a carne. É uma aplicação, né? Mas... É uma aplicação, uma forma de ver. A Bíblia tem umas interpretações que não tem certo ou errado, são interpretações. Mas uma forma de ver, por exemplo, lembra quando a gente subiu no Monte Nebo? Você foi no Monte Nebo ou não? Não. Não, foi o Leandro. 2006, acho que foi 2011. A gente subiu no Monte Nebo. Não, a gente foi em 13.
13, né? É. Acho que foi em 11 que a gente subiu no Monte Nebo. E você você consegue visitar parte da Terra Prometida, foi aquele monte onde Deus permitiu Moisés subir e ver a Terra Prometida. Muita gente fala assim, Moisés não entrou e pronto, pecou lá, bateu na rocha, tinha que ter tal, não sei o quê, porque foi nessa ocasião que Deus falou. Só que, cara, para mim, é como se Deus não puniu ele não entre. Deus contemplou ele em conseguir ver. Pelo menos ele chegou uma outra lá. ótica. Né? Agora, cara, ele era velho, ele precisava 120 já, né, mano? 120, Vai ter que atravessar lá. renovar e tal, né? É. Alguma coisa assim. Então, todos eles viram parcialmente, né? Então, mas assim, eles estavam... Até a gente, quando a gente morrer, a gente vai morrer sem... É que a maior promessa da Bíblia, toda a lei e os profetas, é Jesus, né? Então também acho que faz sentido isso. Tipo assim, eles não viram. Eles não viram. Eles não viram. Eles não viram. O Espírito Santo descer, o véu rasgar, mas eles não viram isso. Agora, se ele for que nem Simeão, que viu Jesus, um bebê, e falou, pode me Agora eu levar, posso já morrer. vi. Como é que você vê um garoto e fala assim, eu já vi a consolação, já vi a... Qual o termo que ele usa? Eu já vi a... Não é promessa, Eu ia falar promessa. não é Não, sei lá, alguma coisa assim. Acho que isso está em Lucas, né? Lucas 2, 1, sei lá. Enfim, mas eles morreram. Onde que está esse verso? Em Hebreus 11 alguma coisa? Enfim, né? Tá na Bíblia. Está na Bíblia. Bom, enfim. Mas que também tem a ver, né? Porque você ouvir a Deus para alguma coisa. Você Sim. ter algum acesso a Deus para fazer algo. Aí tem algumas coisas interessantes, porque quando a gente tem uma tendência de focar muito na nossa vida. Se você quer ter uma igreja cheia, pregue sobre milagres que contemplem a si. Se você quer uma igreja de guerreiros, pregue sobre o reino, né? Então, há muitos ministérios hoje, eu não vou dizer que eles são ruins e nem que eles são bons, são só, sei lá, o chamado, a estratégia. Quando você dá um nome para o ministério, eu penso que o nome é uma coisa muito profética e agora você meio que vai viver por aquilo, né? Então, quando você põe assim, tenda de milagres, putz, sério? Beleza, é só isso então, né? Se eu quiser ensinar o meu filho, não, é milagre, beleza. Vamos adorar, tem adoração profética? Não, é milagre. Ou você fala, sei lá, igreja... Casa da adoração. Casa da adoração, é isso, né? Beleza. Então a gente olha hoje para Davi e a gente vê um cara que começou a carreira dele querendo algumas coisas para si, né? Não querendo, ele não era um cara só ambiciosão, mas eu digo assim, ele conquistou uma cidade, ele construiu um palácio, a cidade, eu não sei se foi ele que teve essa ideia ou não, mas a cidade fortificada dos Jebuseus passou a se chamar Cidade de Davi, né? Talvez Jerusalém tenha vindo um tempo depois. Se a raiz é Sholom, que é de Salomão, ou de Shalom, de paz, eu não sei, mas assim, ele conquistou uma cidade. Cara. Tinha várias mulheres, vários filhos, ele tinha riqueza, ele tinha um palácio, ele tinha alianças, né, tudo Tinha isso. fama. Tinha fama, Isso né, nome grande. Isso é muito louco também, uma coisa que eu lembrei agora. Porque Desculpa, gente. tudo isso pode ser bom e pode ser ruim, né? O cara ter um próprio nome, ter a cidade com seu nome, ter mulheres, ter fama, ter dinheiro, ter tudo. Não é ruim se ele tiver uma causa para isso. Que é o que Davi mostra que ele tinha. Exatamente, caráter e causa, né? E aí, beleza, ele se levantou, mas você lembra quando Jacó saiu, ele falou, se o senhor me abençoar, eu te dou o dízimo. Beleza, em Betel ele fez esse verso, esse voto. Depois, 25 anos depois, ele volta para Betel, já como gente madura, não como um noob. E aí a adoração dele é outro nível, irmão. Porque você começa querendo coisas. Cara, você fala, cara, errei, eu preciso de uma mulher nova, porque eu só fiz porcaria na minha vida, preciso não sei o quê. Daqui um pouco você começa a ter uma sensação de reino. São aqueles 4 estágios, filhinhos, filhos, jovens e pais.
Cara, quem é o pai? Ele contempla o todo, ele contempla a geração. Ele já não fica olhando mais Só pro umbigo dele. para o começo, para as primeiras coisas, né? Pecados perdoados, conhece o pai, vencido o maligno, e porque são pais, né? E agora, numa fase mais madura, ele fala, cara, eu tô aqui na minha casa bonita, Deus me abençoa. Vamos preparar uma casa para ele? Em outras palavras, cara, eu já recebi tanto de Deus, uma salvação, Deus transformou minha vida, era para eu ser um louco, era para eu estar largado, sabe lá Deus onde, Deus fez tudo isso comigo. Cara, deixa eu fazer alguma coisa para esse reino, deixa eu construir um lugar para habitação dele, deixa eu implementar o lugar onde, né? E aí, então Davi tem esse desejo de fazer isso. E Deus vem com uma promessa e fala assim, você quer construir uma casa para mim? Eu nunca te pedi, cara. Mas tudo bem, você quer construir uma casa para mim? É eu que vou te dar uma casa, uma dinastia, e o teu filho é quem vai construir uma habitação e vai reinar para sempre. Esse era Salomão, mas era também Jesus. É uma profecia dualista, como se fala. Existem muitas dessas na Bíblia. Mateus 24 fala muito sobre os fins dos tempos e também sobre os 70 depois de Cristo. É uma típica promessa dualista também. Então, você vê que agora Jesus seria aquele que governaria para sempre e é ele quem construiria um lugar para habitação, que somos nós mesmos, né? E isso para mim também é muito lindo, né? As dificuldades que ele enfrentou, a gente falou um pouco sobre isso e tal, né? Só que aí, cara, a gente falou um pouco sobre o voto. Ele falou, eu juro, é o voto, eu juro. Cara, e a gente falou um pouco sobre obediência e honra. E eu acho que isso é muito legal também, porque Davi, cara, ele tinha um desejo de honrar o Senhor e falar assim, eu vou fazer aquilo que ele não me pediu, porque é o que eu sei que ele gosta que seja feito. E essa é a diferença entre obediência e honra. É melhor obedecer do que sacrificar, mas é melhor honrar do que obedecer. Se a gente tivesse que botar numa escala assim. Nossa, né? Então, esse negócio de honrar, a gente falou semana passada. Eu tinha muita visão da obediência. E depois que a gente falou semana passada, é muito louco esse negócio de honrar a Deus. Porque não que, acho que, né, por exemplo, o voto. Não é que Deus se surpreendeu com ele, Deus já sabe. Deus sabe o coração, viu o coração dele, sabe o nosso. Mas não sei, será que gera uma emoção diferente para Deus? Porque, tipo assim, é diferente. É diferente, mas isso demonstra nível da tua maturidade na fé. Por exemplo, você pega a Rafinha, tá em outra fase da Lolô. As duas já estão mais crescidinhas e tal. Mas você pega uma criança até pouca idade, elas são obrigadas a obedecer. As duas estão ainda muito nessa idade. Não, mas já tem uma certa diferença, assim. Já, Já. especialmente na Lulô, que é mais cabeça, assim, né? Mas assim, por um tempo, até que elas não saibam o que as coisas significam, elas não sabem o que é honrar, porque elas só vão conhecer o caminho da obediência. É o que o pai quer, que o pai não quer e tal. A partir do momento que você conhece a vontade do pai e você começa a fazer, aí vira honra no sentido de que ninguém mandou. Você faz porque você aprendeu que o pai gosta daquele jeito. Então a honra, ela requer um tanto de consciência para que você possa fazer aquilo que você sabe que Deus vai se agradar, né? Sei lá, alguma coisa. Que aí exige mais maturidade também, né? Exige mais maturidade. Honrar. Cara, olha que louco. A gente falou muito sobre honra, no sentido de que as pessoas hoje elas querem honra, né? Porque honra Você sabe que o termo gentleman, ele veio, hoje é de cavalheirismo, mas era um termo de... Eu esqueci isso. Tem uma história muito interessante. Ele se tornou um simbolismo daquilo que é uma pessoa, um homem honroso, vamos assim dizer, né? Não era o significado inicial, mas passou a ser. Todo mundo quer honra, porque honra significa, entre muitas coisas, prestígio, reputação, status, né? Status. Então, quando você quer honrarias de um rei, honrarias, às vezes eles não são dignos daquela honra, mas as pessoas querem a honra. Então, algumas pessoas elas demandam serem reconhecidas, né? E
quando você chega nesse nível de maturidade, você não faz porque a pessoa realmente fez atos louváveis, mas você faz porque isso tem a ver mais com o teu caráter do que a pessoa com que você está honrando. Esse é o nível da maturidade que a pessoa chega. Então, Davi foi um grande exemplo disso. Não só porque ele fez isso com o Senhor construindo o templo anos depois, mas porque Deus conhecia o coração dele e que ele era uma pessoa assim. Cara, você pensa que doideira? Deus falou para Samuel, quando Saul pecou, ele falou, cara, para de chorar para esse pangaré, já achei um. Deus já vinha olhando, já vinha falando, eu conheço um coração bom, já vi. Ninguém notou, mas eu já vi. Porque Deus conhecia o coração de um cara que sabia que tinha que fazer, não porque ele era obrigado a fazer, mas porque ele sabia que era o melhor que tinha a ser feito. Isso é nobreza, né? É nobreza. Você não ia querer um pastor, se você fosse uma ovelha, que te protege dos teus piores pesadelos de inimigos, que são ursos e leões? Você não ia querer um cara que tocava harpa para você se acalmar nas noites esquisitas? Agora, olha que louco isso daí que eu tava pensando aqui, paizão, que você falou agora. Saul pegava a lança para atacar em Davi. Davi pegava a harpa para acalmar Saul. Olha a nobreza do cara. Que tacava a lança nele ainda, né? Então, esse é o nível de nobreza de quem faz. Então, quando você recebe um propósito de Deus, cara, você não... Quando Paulo teve uma visita na estrada de Damasco pelo próprio Jesus que escalou ele, tá, beleza. Quem é apóstolo? Só os que viram Jesus ressurreto. Beleza, Paulo teve um encontro com o próprio, tá bom para vocês? Beleza, ele é apóstolo fora de tempo. É como ele se chama. E nessa experiência Deus fala assim, agora você vai ver, você vai me servir. Tem um termo que é muito interessante que ele fala assim... Isso é muito louco. É muito louco. Ele fala em Atos... Deixa eu abrir aqui, só para você ver, porque esse termo é muito interessante. Ele fala assim, está em Atos 9, ele fala assim, perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade... Peraí. E caindo, Saulo, ele perguntou, quem é, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo, abrindo os olhos, pela mão esteve 3 dias e tal. Caramba, não está nessa passagem? Ou É ele que fala ou é Jesus que fala? Mas vai, o Senhor lhe disse, deixa eu abrir na NVI, mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o nome perante gentios, para os reis perante Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Alguma coisa assim. Então Ananias foi. Ele fala, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus chamou Saulo e falou assim, agora você vai me servir. Mas Saulo em momento nenhum via isso como uma obrigação, mas ele via como um privilégio. Quando Deus coloca um propósito no teu coração, sério, você pode ver, tá, vou lá, fazer, Deus mandou fazer o quê? Isso é uma porcaria. Esse é o jeito obediente. Ele é bom? É. Ele resolve muita coisa. Ele vai te trazer benefícios? Vai. No fim, você vai coletar coisas? Vai. É como ir na academia às 6 horas da manhã com a cara estragada, cheio de mau humor, mas você faz o exercício. A força do ódio. Na força do ódio, isso. Motivado por todo o seu ódio. No fim, vai ser bom? Vai. Vai te fortalecer? Vai. Você vai ficar mais magro? Vai. Mas, cara, outra coisa é você servir ao Senhor porque você tem prazer. É um passo diferente, né? É um next É. level, vai. Cara, ó, ninguém gosta de fazer exercício para queimar. Ninguém, assim, o corpo não gosta. Você vai, né? Cara, mas de quarta e sexta eu levanto com um sorriso porque eu sei que é dia de eu jogar tênis. E aí você soa, cansa pra caramba nesses dias de sol. Mas você vai, é que nem já no fute. Você vai cansar, você vai suar, você vai dar umas caneladas, você vai trombar com o teu joelho em alguém, levar uma paulistinha. Mas, cara, você fica rindo, porque você vai fazer um monte de esforço com prazer. É um exemplo esdrúxulo, mas é isso. Cara, é por prazer que eu faço isso.
Então isso seria comparado à honra de servir ao Senhor, não por obrigação e obediência, mas por prazer, para honrar aquilo que você sabe que ele gosta, né? Caramba, é incrível como conecta com o que eu preguei domingo, mano. Eu falei de Paulo, falei de tudo isso, só que no outro contexto. Eu ouvi parte da tua pregação. Ah, achei que você não tinha ouvido. Na verdade, eu não ouvi depois. No próprio domingo de manhã, eu acordei e conectei ali e ouvi um tanto. Caramba, muito louco. É muito louco. Então, mas é muito louco isso, porque assim, a hora que você, é igual o pai falou, você faz sorrindo, meu, a cabeça abre, faz um boom, porque eu acho que muda muita coisa. Né? Você faz, é diferente, porque eu acho que assim, sei lá, você se propõe, fala, não, vou fazer com vontade, não sei o que lá. Mas aí Deus, eu acho que vê o coração e fala, vem aqui, que você não tem noção do que você vai viver. E aí abre a cabeça de um jeito. A obrigação, no caso que é a obediência, ela vai te levar a fazer o que precisa ser feito, basicamente. Mas a honra de fazer por prazer, aquilo que você gosta de fazer e quer fazer porque você sabe. A gente tem aquele exemplo de Jesus no sermão, quando ele fala assim, se pedirem para andar 1 milha, ande 2. Naqueles tempos era como se um soldado romano ou um cidadão romano tivesse direito de usar o trabalho de um povo vassalo, no caso, os judeus. E eles tinham direito de pedir para que alguém carregasse as tralhas deles por 1 milha. E o que Jesus estava dizendo era um contrassenso, é tipo, não carrega 1, carrega 2, né? E daqui um pouco você tem um senso de prazer em poder fazer algo, né, que você, enfim, passou da... Eu sempre dou aquele exemplo, tua mãe te pede para lavar louça, quando você era moleque você fala, pô, porcaria. Mas daqui um pouco, enquanto você está lavando louça de bico, você fala, cara, e se além de lavar louça eu varrer o chão, e se além de varrer o chão limpar o banheiro? Mano, minha mãe vai ficar muito feliz. Daqui um pouco aquilo que era um bico vira uma motivação, porque você sabe que aquilo tudo vai agradar a tua mãe. Ela nem pediu, mas você fez porque você sabe que quando ela chegar ela vai ficar felizona. E aí, pensa você como pai, vendo teu filho fazer um negócio desse tipo. Sim. Você não fica feliz? Parece que Deus fica como, cara? Você não quer agradar? Você não quer, né? E, enfim, é mais ou menos essa sensação que eu acho que o pai fica. Pensando que tudo que a gente faz para ele, sabe? Às vezes tem umas crianças, como as tuas, já fizeram um desenho e me entregaram no fim do culto, falando, pastor, eu fiz e me dá. Você fala assim, que legal. Não é pra nada, é um rabisco feio, né? Mas para a criança é lindo. Ela fez com muito esforço, mas você olha e fala, é o que o pai às vezes pensa de uma, né? A Lolo tem isso, ela gosta de honrar e abençoar as pessoas, ela faz um cartão. Aí ela fica lá o dia inteiro e faz aí ela dobra, tudo, sai tudo torto, tudo rabiscado, tudo feio, mas ela dá pras amigas dela. A Liz foi embora, ela teve que entregar o cartão dela pra Liz. Será que a Liz levou no avião? Não sei, mas... Essa semana passada a gente estava na praia com o Gael, do Ronas, e ele tem um cofre, eu acho, e ele tem R$42 no cofre. Só que ele acha que ele é milionário. E aí ele falava, qualquer coisa que falava, não sei se dá, mas pai, eu tenho dinheiro, pode pegar o meu. Ele fala, tudo ele podia fazer com o dinheiro dele, né? Então, às vezes a gente vem, tipo assim, a gente acha que o que a gente tá oferecendo pra Deus é tipo, mano, top. é muito top. Tá aqui todo o meu... Deus pega e olha e fica... Tá bom. Fala assim, Falou. tá bom, obrigado. Mas com muita alegria, cara, porque ele sabe que é o que a gente tem pra oferecer. Né? E que o benefício é para você mesmo, né? Quando você faz tudo aquilo ali, ele fala, pô, que legal, isso é para você Volta mesmo. para você mesmo, né? E como é que um pai fica? Cara, honrado, literalmente honrado, né? Então, foi mais ou menos isso. Isso tudo porque... Desculpa. Isso tudo porque a gente vai entrar num ano em que a gente vai fazer muita coisa. E a gente quer ajustar todo esse corpo de Cristo aqui, a igreja. Não só fiz o prédio, obviamente, que o pessoal está fazendo uma manutenção linda aí, né? Lindíssima, mas óbvio que nós não estamos aqui querendo ajustar o prédio, mas a gente está querendo ajustar as engrenagens dessa máquina, a gente está querendo ajustar cada célula do corpo para que o corpo fique saudável, que é o corpo de Cristo. Então a gente quer operar
não para nós mesmos, mas para esse plano que é maior, para esse propósito que é maior, né? Enfim. Para o corpo de Cristo funcionar melhor, você precisa estar melhor, você falou. No fundo, é isso, né? A gente se tornando uma pessoa melhor, a gente vai operar no corpo de uma forma melhor. A gente vai fazer o corpo operar, né? Melhor. Eu estava vendo o Australian Open, é um dos 4 grandes slams do ano, né? São 4 campeonatos de tênis no ano. O Cauê teve uma aulinha hoje de manhã sobre isso. Ah, é? Tava vendo hoje de manhã também. Caramba, o espírito tá profético. O Baga até no tênis aqui. Não, e eu tava vendo ontem o jogo dos caras do Djoko com o Fritz. Com o Fritz. E eu vendo a copinha. Os caras mó alto nível. E o nível de preparo desses caras é um absurdo, como qualquer esporte de alta performance, né? E cara, quando você sabe que você tem que performar algo em alto nível, você precisa se preparar. Então, beleza, o que você quer? Você quer dar trombada no fute de terça? Beleza. Se você quiser ser operar em alto nível, então vamos cuidar do corpo, cara. Porque senão a gente vai ser um Zé Gorducho no fute de terça, entendeu? Cansado depois de 10 minutos, entendeu? Eu sei que a gente se diverte no fute de terça, não é mas isso? Mas pode ser diferente. Assim, se a gente quiser, a gente pode se acomodar em ser uma igreja gorda, em ser uma igreja letárgica, uma igreja passiva, ou a gente pode, queimar, se preparar, se exercitar e... Essa analogia é muito top. Que eu tava pensando uma que a gente já ouviu várias pessoas usar, né? Tipo assim, a igreja é que nem você chegar numa academia e falar, não quero ninguém gordo aqui, hein? E tal, já viu essa analogia? Vários pregadores já usaram isso, né? Então a igreja, é a mesma coisa que você buscar pessoas perfeitas na igreja, tal. Beleza, sabe? Isso é uma verdade. Mas isso também não pode ser uma muleta por algum tempo. Porque é o que nem você está falando, mas não dá para você chegar na academia e ver um personal trainer gordão. Aí não dá. Porque é alguém que já está lá 10 anos, que está lá para ensinar, que está lá para inspirar e não está fazendo. Então, eu acho que é muito top mesmo essa analogia. A engrenagem tem que funcionar, tem uma etapa ali, mas aí até quanto você está disposto a fazer ela funcionar melhor e você trabalhar em alta performance, vamos dizer assim. Não que seja uma disputa, mas tem níveis, né? O que eu quero dizer assim, se a gente quiser ser uma igreja cada vez mais efetiva e eficiente, a gente vai ter que se esforçar para isso, né, cara? Até porque um impacta no outro, né? Se não, um puxa para baixo, o outro tá puxando para frente. Aí... Ó, tem uma parada que, assim, eu não sei se um dia cabe falar desse jeito numa igreja, mas vou falar aqui porque nós estamos num ambiente informal e tal. Mas às vezes, cara, se você fosse técnico de um time e você tivesse uma pessoa preguiçosa, gorda e que não tá se esforçando para fazer o que deve, enquanto você tem outro operando, se esforçando, alongando o máximo, chega antes, sai depois, cobra falta, se aperfeiçoa. E aí você tira aquele cara, põe ele no banco para substituir, ele fica bravinho, ele fala, não jogo mais. É assim que eu me sinto na igreja. Sem poder ser esse técnico que faz as mudanças. Por conta de vaidade, por conta de um monte de coisa, de pessoas que sentaram naquela posição e agora se você as tirar de lá para botar uma pessoa que está mais afim de fazer aquilo do que elas, então às vezes eu me sinto muito limitado por conta das questões pessoais, de vaidade e tudo mais. Então esse é uma coisa boa para a gente considerar. Quem é líder de célula, líder de ministério, quem exerce liderança e às vezes se acomoda numa posição sem querer fazer aquilo que outros estão tão dispostos para fazer, né? Poxa, qual o limite disso então, paizão? Essa é uma linha muito tênue, porque a gente não quer perder ninguém, né? Mas a gente também não quer operar de uma forma ruim, né? A gente não quer o pior time. É difícil, hein? É muito difícil, cara. Porque se você tem uma engrenagem que talvez está faltando óleo, ela não está girando como ela deveria, e você está preservando ela porque você quer manter ela ali,
Só que você mantendo ela ali, você tá pondo em Risco todo. toda a operação que tá atrás, que depende talvez daquela engrenagem que tá sem óleo. É. Se trocá-la ou não. É. Então a gente precisa falar mais disso, porque eu acho que a gente tem que principalmente eu tô me colocando nesse lugar, tá? Não tô falando de ninguém, tô falando de mim. Se a gente tem uma engrenagem que deve já ter essa maturidade por tempo de uso, por sei lá, pela carga que ela já pode suportar, ela precisa entender que ou ela vai para uma manutenção ou ela precisa ser substituída. Se ela entende o plano do todo, ela sabe quando é a hora disso acontecer. Então, do mesmo jeito que você não quer entrar numa academia e ver um coach lá gordo, existe uma outra face disso. Por exemplo, você quase não vê técnicos de futebol que jogam melhor do que os jogadores que estão em campo. A maioria envelheceu, ganhou experiência. Você não vai pegar o Dorival jogando mais do que o Vinícius Júnior, entendeu? Sim, Na sim. seleção, ou enfim. Mas ele criou ali uma experiência, ele tem uma visão do todo, ele sabe pilotar e tal. Então, o que nós estamos falando não é de ativismo, não é de correria. Nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando de ser cheio do Espírito, de ter... Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, o todo, né? Enfim, que é o que a gente gostaria de ter como coach em cada uma dessas posições de liderança. Pessoas que sabem posicionar todo mundo ali e tal. Enfim. Que pensa no bem comum, né? Imagina se o técnico não aparecesse no treino, em nenhum treino, só no dia do jogo. Entendeu? Quase isso, né? São tantas analogias, você se perde, né? Porque às vezes a gente contempla engrenagem, mas a gente também contempla células. Enfim, né? E tem o lance de ter que estar ajustado no cabeça, né? Também. Ah, e também, né, cara? Porque no fim, todos os impulsos, todas as direções vêm da cabeça. Você sabe que uma das variações da palavra propósito é prótese? Prótese. Uma raiz, né? É uma variação que chega em prótese. E uma prótese, ela funciona como um membro, só que ela não está conectada no cabeça. Ó, tá vendo? O cérebro não manda informação para uma prótese. Ela só é dirigida, né? Então é possível você estar numa posição dentro do corpo, operar aquilo ali e não estar conectado no cabeça. E achando que está cumprindo um propósito. Mas você está só numa prótese. Aí, ó. Tá vendo? Pega essa. Pega essa analogia. E aí, Beve, tudo bem? Vem cá. Não quer? Vem dar uma notícia aqui pro povo. Não quer? Eu dou? Então tá bom. Filma ela aí, Gabe. Já tá toda aí, ó. Ela não quer aparecer, aí, isso. Ela não quer aparecer. Não sabe qual é a novidade? Vou contar aqui. A gente tem culto quarta, quinta, sexta, sábado era o piquenique no parque e domingo. Mas vai chover sábado. De novo, né? De novo, cara. A gente já teve, né, dois baques. Então a gente está mudando e a gente vai avisar devidamente nas mídias e também nos nossos grupos, nas nossas redes aí, que a gente não vai ter mais o piquenique. A gente vai ter uma comunhão aqui na igreja. Hã? Não, vai ser muito legal. Vai ter fliperama, pinball, vai ter uns lounges para imagem e ação, algumas TVs com PlayStation. A gente vai ter mó comidaiada top. Vai ser resenha, vai ser muito legal. Mas não vai ser no parque como a gente se programou. Vai ser aqui na igreja das 13 às 16. Então você vem junto com a tua galera da célula aí para almoçar, para comer finger food, lanche. Sim. Você tem que trazer a comida. Não vem pra, tipo, cheguei... Mão vazia. Não vem lá Vilas Boas. Alessandro Vilas Boas. E vem com a tua... Se organiza com a tua célula. Ah, pastor, não tenho célula. O que eu faço? Hã? Não tem célula, vem. Não tem célula, vem. Mas o que faz com comida? Vem. E traz alguma coisa. Traz um rocambole, umas carolinas. Isso. Eu ia falar isso. Rocambole. Oi? Traz coxinha de... Traz. Coxinha é bom. Traz qualquer coisa aí, joga na mesa e a gente... que foi? Por quê? Ah, faz lá. Vai.
Então tá, um beijo, paixão, tchau, tchau. E só vem pra gente estar junto aí na resenha e tal, porque afinal de contas esse é um sabadinho de chuva, você vai fazer o quê, irmão? Né? Vem pra cá, vem comunhar aí e a gente vai estar junto aí, enfim, gastando um tempo aí de comunhão. Pegando esse Também, gancho aí, por tem quê? algum... Porque toda máquina precisa descansar, Boa. Top. né, cara? Você já percebeu, cara? Uma vez, sabe aquele gordo careca que tá em todos os podcasts agora? Que fala dos negócios de astronauta, dos planetas, Sei, um astrofísico, Sei. sabe? Como é o nome dele? Sarmani lá, não sei o que lá. Sormani, sei lá. Sua harmonia é do futebol, mas... Não, mas eu sei quem é. Enfim, Deixa eu ver aqui. ele... Mano, se eu jogar no meu shorts aqui, em 2 minutos vai aparecer... Ó o Cauê aqui, mano. Com mais cabelo, né? Com mais cabelo, Depois do transplante capilar. Enfim, ele falou um negócio muito interessante, cara. Ele fala... não vou achar ele aqui. Mano, eu tenho várias... Isso aí, ó. Esse aqui, ó, Sérgio Sacani. Sacana, é esse aí. Sarcani, esse daí, esse aí. Ele... O que ele tava falando mesmo? Nossa, viajei agora. Sérgio Sarcani, queremos você aqui. Ele é monstro, cara. Ele é monstrão mesmo. É bom. Não, mas o que ele tava falando antes, cara? Que o corpo precisa descansar. Isso. Era isso? Agora eu tô confundindo. Não sei se é ele ou se é aquele gringo que às vezes eu falo, que é o Tyson DeGrease. Ele fala assim, cara, imagina que um alien chega na Terra. Aí ele vê a eficiência do ser humano. É sério que a espécie de vocês fica nesse estado semi-vegetativo, cara, semi-coma, 8 horas por dia, totalmente vulnerável, com a barriga para cima, todos os dias, tipo, pois é, a nossa espécie tem que descansar 1/3 do dia, senão ela não produz. Ou seja, a gente precisa descansar, a gente precisa se entreter e faz parte a gente ter o nosso relax também. Até porque no congressinho, a ideia é você ingerir pesado, né? O que vai ser dito, vir buscar com fome. Então tem um dia para dar uma refrescada. Uma quebradinha. Uma refrescada, esse daí. Enfim, é isso aí. Pegando esse gancho aí, tem algum spoiler aí do que vem de mensagem aí do funcionamento do corpo? Cara, eu acho que a gente tem tanto assunto, cara, tanto assunto Você ainda está construindo as mensagens? Ou já tem alguma pronta, assim? Não, a primeira eu tenho pronta porque eu preciso apresentar o assunto, né? Mas, cara, quando você fala em engrenagem, em relações, em movimento, em manutenção, em amor, em unidade, em cooperação, em fortalecimento, em restauração, em eficiência, em reconstrução, em respeito, em compaixão. Tudo isso é corpo, é máquina, é tudo. Ou seja, é assunto pro ano todo. Eu ia falar agora. Eu ia falar 20 dias de congressinho, né? Agora, sabe uma coisa que vale a pena a gente fazer esse ano? Algumas pessoas, acho que você também me falou assim, pô, pastor, eu realmente prego bastante sobre o Velho Testamento. A gente tinha que fazer uma série no Novo Testamento. Legal. Quem sabe a gente não faz uma série sobre... Por exemplo, Paulo, ele fala em muitos lugares. Ele fala em Efésios, ele fala em Romanos sobre o corpo. Ele usa essa metáfora Colossenses do corpo. fala também. Colossenses fala, mas principalmente em Coríntios. Imagina você pega e fala sobre... Explica Coríntios, a carta de Coríntios. Porque, cara... Olha que, deixa eu abrir essa passagem para você ver que louco aqui, ó, quer ver? Adoro as séries. Cara, olha que louco. Uma das passagens mais incríveis que fala sobre o corpo, e que obviamente a gente vai falar muito sobre ela, está em 1 Coríntios 12, né? Deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios capítulo 12, só para você ter uma ideia. Aliás, olha que louco, cara. Ele fala assim, ó, posso fazer uma parada aqui muito louca, quer ver? Ele fala assim, ó,
Vou ler a partir do 12, na versão normal. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser do corpo, se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido... Então ele fala muito do corpo, né? E eu gosto, porque nessa versão ele fala assim... Perdão, na mensagem ele fala assim, é fácil entender como essa diversidade do corpo funciona se olharmos para um corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células, mas a despeito de tantas partes, ainda é um só corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivendo uma vida plena e integrada em tudo que ele tem, a palavra final em tudo, é o que proclamamos em palavra e em ação quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, o seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeus, gregos, escravos ou livres, não têm mais utilidade nenhuma. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é um conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que só funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis, por isso acho que não pertenço a este corpo. E se o ouvido disser, não sou importante como o olho, que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer retirá-los do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? E se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Enfim, e ele vai, né? Brabo, hein? Brabíssimo. Ele fala, o que temos é um corpo com muitas partes, cada um do tamanho apropriado. Não, olha essa parte, eu acho legal. Por melhores que sejam, vocês só têm importância se fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria o corpo, e sim um monstro. Nossa! Muito louco. O que temos é um corpo com muitas partes, cada um do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Eu acho muito, muito louco. Quando ele fala de corpo, é claro que ele está falando para uma igreja que está repartida e que está toda querendo dar ênfase para o ministério e etc. Sem entender que né? Então ele termina o capítulo 12 dizendo assim, não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, que oram em línguas, nem todos são intérpretes. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes mais importantes. Mas agora, irmãos, quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Aí ele começa a falar no capítulo 13, o amor. Nossa. É expectativa agora. É muito louco, né? Então, o que eu quero dizer assim, não é isso que eu vou falar na quarta, né? Mas assim, cara, tem assunto, porque né, a gente vai chegar em muitos lugares. E ele começa a falar sobre, ainda que se eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, se eu viesse na igreja, se eu ligasse um botão, uma câmera, plugasse um fio, limpasse uma cadeira, se eu não tiver com amor, né? Então, esquece. Você que ainda falou dessa música, não foi na pregação? Acho que foi. Eu li esse texto inteiro. Então. Eu li Coríntios 13. Mais uma. Tome. No Colossenses 3 também é louco, porque ele fala mais ou menos a mesma coisa, só que para um outro povo, mas você vê que é a mesma analogia, porque ele fala assim, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aí ele fala mais umas outras coisas que suportam uns aos outros, tal. Aí ele vai, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Ponto. É isso aí. Nossa. É isso aí. Bom, o que eu quero te dizer é que você está num corpo, meu irmão. E aí é que tá. Se você recebeu Jesus, você é corpo de Cristo. Se você é operante ou não, é outra história. Mas você é corpo. Você precisa agora
achar o Achar o onde você se encaixe. encaixa. Porque tem encaixe pra todo mundo. Então é só você querer. Exatamente, exatamente. Um spoiler de uma boa palavra é uma que o Kevin já ministrou, mas que vale a pena ser falado. Ele fala assim, ordenado, eu já preguei para intercessão isso. Como é que é? Ixi, agora eu esqueci. Ele fala sobre você ser... Eu tenho aqui, ó. Peraí, vou achar. Ele fala sobre a diferença entre você ser... licenciado e ordenado. O que acontece? Você ter uma licença de algo significa que você é aprovado para algo. Tá. E você ser ordenado para algo significa que você tem um lugar específico para aquilo. É como se você comprasse sei lá, uma parte do motor do Volkswagen Gol, uma parte do câmbio. E você tenta... É Volkswagen? É licenciado? É original? Top. É de Deus? É batizado? Top. Agora, outra coisa é você querer instalar essa parte em cima do motor. Tá. Existe o lugar onde ela vai Lugar funcionar. certo. Então, uma coisa é você ser licenciado, outra coisa é ser ordenado. E isso é muito importante. Porque todas essas coisas vão ter a ver com a funcionalidade do corpo, né? Enfim. A expectativa pro congressinho é altíssima. Muito bom, hein? Eu acho que o congressinho, ele, diferente do ano passado, em que a gente conseguiu contemplar tudo ali ainda que a gente teve uma ou duas palavras depois sobre o sumo sacerdote, etc. Mas a gente conseguiu encaixar em 5 dias todas as peças do mobiliário e tal. E ele se concluiu um pouco em si. Ainda que o assunto decorreu e tal, mas esse não. Eu acho que ele é só uma introdução para um negócio que... É maior, né? estica, que dá para pregar muito. Muito bom. Muito top. Top, hein? É isso aí. Lembrando uma coisa que a gente já comentou aqui no pod, a gente fala, vamos voltar ao primeiro amor, a igreja primitiva, tudo isso aqui é igreja primitiva, nego se pegando, Pois é. nego dividindo, nego brigando por posição, status, beleza, é a igreja primitiva que a gente quer? Então. Tá aí também. Tá aí, o desafio é o mesmo. O desafio permanece. Nós vamos gravar domingo ao vivo? Que aí já deixa esse recadinho, pessoal, né? Domingo a gente pode, né? Tem, né? Vai fazer um apanhadão, vai ter assunto pra caramba, eu acho. Assunto de 5 dias. Foi no Inabalável que fez ao vivo, né? Depois. No Inabalável foi ao vivo. O que eu acho que domingão a gente grava, né? Um apanhadão do congresso, né? Sim, mas ao vivo ou não? Então. Pode ser, né? Podemos pensar. E aí? Não, tem que ser no final, né? É que pós-culto é aquela história que a gente A galera falou. vai pra casa, né? Fica pesado, né? Então. Escreve aí nos comentários aí, só pra gente saber quem assistiu até o fim. a opinião. Ao vivo ou não? Escreve aí. Bom, É isso, ao vivo paizão? dá pra fazer umas perguntas e tal, né? Legal, enfim. Pode fazer esse teste aí. É isso aí. Mas foi top. Então tá bom, é isso aí. Vamos para essa semana maravilhosa aí, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Valeu, Obrigado, gente. Deixa eu viu? mandar um recado. Manda aí. Agradecer o pessoal da minha escala B dos Atalaias, que eu prometi que eu ia mandar um salve pra todo mundo. Galera, dá uma Fê, salva de muito palmas aí pros bom, Atalaias, muito bom. ministério top. Né? Engrenagem importantíssima. Top, todas. Deus abençoe. Valeu. Gente. Obrigado, Obrigado. abraço.